Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso Conflitos e Paralelos. Hoje nós vamos falar aos amados a respeito da origem de todos os povos. Pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor e vem comigo. Vamos ver essa história, como aconteceu. Em verdade, a história é de Noé. E a gente vai aproveitar aqui, nesses conflitos e paralelos, nós vamos fazer um paralelo, nós vamos comparar Noé com o que estava acontecendo e depois os filhos de Noé. E depois nós vamos ver como os povos apareceram, como isso aconteceu. O início da história ele está em Gênesis capítulo 6. É a partir do capítulo 6 que você vai ter toda essa história. A palavra diz aqui no versículo 2 do capítulo 6: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então o que acontece aqui? Noé, a gente já viu, a gente já falou para vocês, ele é o 10º a partir de Adão. Então, se eu conto de Adão para frente, eu vou encontrar na 10ª posição, eu vou encontrar Noé. A gente já viu no primeiro Conflitos e Paralelos isso. Ele era filho de Lameque. Lameque era descendente direto de Sete. Então, o que acontece aqui? Os filhos de Sete, que seriam os filhos de Deus, acabavam tomando as filhas dos homens, que são os filhos de Caim. Então, o que acontecia no tempo de Noé é que estava havendo esta mistura de duas gerações, de dois povos, os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E aí, amados, não foram os maus que se tornaram bons. Diferente disso, foram os bons que se tornam maus. E a geração acaba sendo uma geração de pecado, uma geração de concupiscência, uma geração de violência, uma geração muito carnal, uma geração muito dada a pecado. Apesar disso, Deus, quando olha, né? Então veja ali, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus toma naquele momento a decisão de destruir tudo. Então ele observa a criação, ele vê que está todo mundo levado para o pecado, levado para a concupiscência, levado para a iniquidade, levado para a violência, e ele diz: não tem como consertar isso. Nós precisamos passar a régua, nós precisamos começar tudo de novo. E aí ele observa que no versículo 8, ele diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E aí significa dizer que quando Deus olhou para o povo, ele achou um justo. Porque Deus observa isso. Ele não vai pura e simplesmente destruir todos. Ele observou que existia um justo, e este justo era Noé. Muito bem, Deus fala com Noé 3 vezes. Durante toda a passagem nós vamos observar que Deus menciona, que Deus conversa com Noé 3 vezes. Neste primeiro momento aqui, Deus diz a Noé, versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, destruí-los-ei juntamente com a terra. Então ele avisa Noé. E aí ele fala o seguinte: faça uma arca. E ele fez uma arca. Ele construiu uma arca. Então ele deu as dimensões, ele ensinou como é que fazia a arca.
Se nós transportarmos toda essa dimensão para os dias de hoje, nós vamos ver que esta arca ele devia ser mais ou menos como se eu pegasse um trem e colocasse 300 vagões neste trem. Ele daria mais ou menos esse tamanho, teria o tamanho de mais ou menos uns 300 vagões, onde Deus instruiu Noé a colocar casais, né, dependendo do tipo de animal, uma quantidade de casais de cada espécie que ele indicou. Muito bem, então esta maldade, então nós vamos agora fazer a primeira comparação, Noé e o povo. E Deus viu que não tinha como fazer. Então havia maldade e pecado, eles deveriam ser destruídos. E Deus condena. Então Deus fala uma segunda vez para Noé. Deus diz assim no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. E aí ele indica os animais que ele quer que coloque em relação à quantidade, inclusive, destes animais. E aí, meu querido, ele abre o céu. Ele abre o céu e aí começa a chover. Nunca ninguém tinha visto, né? Porque a palavra diz que ninguém imaginava aquilo. Uma chuva torrencial, Deus escancara os céus, né? As águas brotam de todo lado, né? Imagina-se que havia uma torrente de água, quase que como um maremoto, uma aguaceira imensa, de tal maneira que aquilo inunda tudo e que aquilo vai acabar matando todo mundo. Né? Isso é descrito em todo o capítulo 7. Imagina-se que esse dilúvio, essas águas altas, elas duraram mais ou menos 370 dias. Meu querido, isso é mais do que um ano. 370 dias aquelas águas boiaram. Tudo que tinha que morrer, morreu. Né? E aí eles lá dentro, com todos os animais, com toda a sua família, a esposa, os filhos, as esposas dos filhos, os filhos dos filhos que já eram nascidos, estavam todos lá. E aí o que acontece? A palavra diz que Noé solta primeiro um corvo. Então, primeiro ele vai observar e o corvo não volta. Por que será que o corvo não volta? Nós ficamos aqui imaginando. O corvo, ele se alimenta de uma comida já passada. Ele se alimenta, vamos dizer assim, numa expressão muito clara. Ele se alimenta de carniça. Então, ele achou comida, ele achou restos de seres, não necessariamente de homens, mas restos de seres, e ele foi ficando por lá. Depois ele manda uma pomba, tá? Ele manda uma pomba e a pomba volta com um raminho de oliveira. Ele fala no versículo 8:11, né? Ele diz que a pomba volta com uma folha verde de oliveira. Por que a oliveira é utilizada como símbolo da paz? Porque nesse versículo aqui, ele diz que como a pomba voltou com um raminho de oliveira, isso significa, isto é um sinal, isto é um símbolo de que havia chegado ao fim o julgamento de Deus. Por isso que a oliveira é tida, e por isso que a pomba também, né, em alguns lugares, a pomba é tida como um símbolo de paz, ou seja, o julgamento do Senhor terminou ali. Né? Então esses dois ficaram como símbolos de paz. E aí, no versículo 15, ainda do capítulo 8, Deus fala pela terceira vez a Noé, dizendo: agora sai e agora povoa essa terra, multiplica-se, ou seja, dá vazão a toda a adoração, dá vazão a
todos os mandamentos, a tudo aquilo que é de bom, que é de correto na vida. E Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança. Então nós vamos ver aqui pela primeira vez a destruição de todo o povo ruim. Isso vai acontecer algumas outras vezes, né? Deus vai destruir alguns povos, como por exemplo, logo em seguida a gente vai ver Sodoma e Gomorra, que vai ser destruído por Deus, tá? Então pela primeira vez Deus destrói todo o povo que existia naquela região. Alguns entendem que esse dilúvio foi universal, foi em toda a terra. Alguns dizem que foi apenas naquela localidade. Sendo lá ou sendo geral, de qualquer forma, onde aconteceu o dilúvio, aconteceu destruição. Então, estava se recomeçando. Então, tudo aquilo deveria ser largado e deveria ser recomeçado da melhor maneira possível. Então, o que acontece agora é que Deus faz uma aliança. O capítulo 9, ele já começa com uma aliança que Deus faz com Noé. E aí tem um símbolo, né, que é o sinal de que tudo vai bem e que nunca mais haverá dilúvio, porque Deus promete isso na aliança que ele faz com Noé, ele promete que nunca mais haverá destruição através das águas, como aconteceu no dilúvio. E para provar isso, ele deixa uma marca no céu. Todas as vezes que chove, dependendo do jeito que a luz bate, você enxerga o arco-íris. Este é o sinal da aliança que Deus fez com Noé, de que não haveria mais dilúvio e que não haveria mais destruição do mundo em relação a esta situação. Pois muito bem, o que acontece depois é uma situação complicada, porque toda destruição foi exatamente por causa de pecado. E aí, quando Noé começa na terra, primeiro ele adora, ele sacrifica ao Senhor, ele rende glórias a Deus, ele rende honras ao Senhor, e a vida continua, ele continua com a vida dele, e de repente ele planta uma vinha e faz um vinho, e ele acaba se excedendo no beber este vinho, e ele acaba se embriagando. O que acontece é que Noé, embriagado, ele acaba passando uma situação complicada, porque ele acaba ficando nu, né? Mas ele está dentro da tenda dele, curando a ressaca dele, embriagado do jeito dele, ali, solitário. O que acontece é que a palavra diz assim, capítulo 9, versículo 21. Bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio da sua tenda. Ele estava lá no meio da sua tenda. E aí, olha lá, e Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. E ele contou isso. Então, Cã, que ele diz pai de Canaã, ele viu a nudez de seu pai. Ele viu. E além de ter visto, ele fez saber aos 2 irmãos que o pai estava nu na sua tenda. Os 2 filhos, Sem e Jafé, eram os outros 2 filhos dele, o Sem e o Jafé, de costas eles tomaram uma veste e de costas eles entraram na tenda, cobriram o pai, sem ver essa nudez. Aqui o que nós estamos mencionando para vocês é que havia um pecado aqui, havia uma tendência pecaminosa, inclusive em Cã e nos seus descendentes. Tá? E é engraçado que a Bíblia fala de cananeus, ou seja, de Canaã, que vai dar origem aos cananeus. Então aqui nós temos uma outra comparação importante para dar aos amados.
Veja, o mundo já havia sido destruído exatamente por conta da concupiscência, dos pecados sexuais, da violência, da iniquidade, enfim, dos pecados. Tá? Uma vez que isso tudo foi destruído, quando tudo se recomeça, nós vamos observar estas mesmas tendências em um dos filhos de Noé. Em um dos filhos de Noé, essas mesmas tendências são observadas. É como se a sementinha do pecado tivesse lá guardadinha nele e durante todo o dilúvio ficou quietinho, quietinho. E num determinado momento, por causa da embriaguez do seu pai, ele se acha no direito, então, agora sim, de mostrar o seu interior, de mostrar aquela natureza que estava quietinha até então. Mas uma coisa interessante é que a palavra diz que Ecão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai. E aí ele fala várias vezes Cão, pai de Canaã, Cão, pai de Canaã. E a gente vai ver que Cão era pai de outros filhos. Canaã era o filho mais novo, era o filho mais criança ainda, mais novinho ainda, de Cã. Você vai encontrar Cã ou Cão, tanto faz. São versões diferentes, escritas diferentes de um mesmo nome, tá certo? Então, aqui o que nós queremos dizer é que já existia em pecado, em germe, em semente, em germe, o pecado. Tá? Já estava ali. O que nos chama a atenção é o seguinte: então, Cã, pai de Canaã, viu a nudez de Noé. E aqui ocorre uma maldição. Noé, depois que ele melhora, depois que passa a bebedeira, depois que passa tudo, que ele fica sóbrio, sabendo do que aconteceu, ele amaldiçoa. E sem Jafé, que cobriram a nudez, que protegeram, que guardaram, que honraram, que preservaram a dignidade do seu pai, ou seja, eles perceberam a situação e eles não estavam em concordância com aquilo, eles receberam bênçãos. Agora, olha que coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando Noé amaldiçoa, ele não amaldiçoa Cã, ele amaldiçoa Canaã. Então, alguns estudiosos acham que, na verdade, Cã e Canaã estavam juntos. E quem efetivamente fez toda esta bagunça, que efetivamente que criou essa celeuma toda, foi Canaã e não Cã. Mas como Cã era pai de Canaã, o nome dele foi citado aqui. Quando você lê, porque a gente vê ali, quando ele fala do filho mais moço, né, no 24, despertando Noé de seu vinho, soube que o seu filho mais moço fizera. Efetivamente, Cã era o mais moço. Mas o mais moço de Cã era Canaã. Então, de todos os familiares de Noé, o mais menino, o mais jovem, o mais moço de todos era Canaã. Portanto, ele era o filho mais novo do filho mais novo. E olha o que acontece no 25. Aí Noé falando, e disse: maldito seja Canaã. Ele não diz maldito seja Cã, ele diz maldito seja Canaã. Isso significa que eu vou precisar agora observar o seguinte: será que quando ele diz o filho mais moço, filho mais novo, ele está se referindo a Cã ou ele está se referindo a Canaã? Na sequência a gente vai ver que é a Canaã, porque ele amaldiçoa Canaã. Agora, a Bíblia nos fala, a lei nos fala, os mandamentos de Deus nos fala que o filho não sofrerá a punição do pai, porque a punição do pai não passa para a sua descendência. Então, por que Noé, em vez de amaldiçoar Canaã, não amaldiçoou Cã? Ele amaldiçoou Canaã.
Então aqui alguns autores acham que quando ele fala de filho mais novo, ele está se referindo efetivamente a Canaã, porque era Canaã que deveria estar com o pai Cã, e que de repente foi ele que fez alguma coisa, e a Bíblia não explica isso, ela não dá esses detalhes. Mas pela maldição a gente pode inferir isso, né? E efetivamente, de todos os descendentes de Noé, o amaldiçoado mesmo foi Canaã. Canaã sempre foi um povo amaldiçoado. Era um povo complicado, um povo que sempre agiu contrário ao povo de Deus. A gente vai ver daqui a pouquinho as descendências. E aí ele dá a bênção nominal. No 26 ele dá a bênção para Sem. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. E no 27 ele dá a bênção para Jafé. Alargue Deus a Jafé e seja-lhe Canaã por servo. Então ele colocou Canaã servo tanto de Sem quanto servo de Jafé. Ele não falou de Cã, ele falou de Canaã. Então aqui nós vemos. Veja, meus amados, que eu tenho mais um paralelo aqui. Quando eu comparo Noé com o povo onde ele estava, Noé foi salvo, apesar de que ele precisou passar por todo o castigo, por toda a punição, por toda a destruição que Deus implementou, que Deus impingiu aos homens, né? Noé passou, mas ele passou incólume, ele passou salvo lá do outro lado, porque ele era justo diante dos olhos do Senhor. A gente leu a passagem aqui. E agora a gente tem mais duas situações. A gente tem a situação de Canaã, onde nós temos maldição, e aqui a gente vê o germe do pecado, a sementinha do pecado que quis aflorar, mas Noé já fez a sua maldição, ele já aplicou a correção devida. E Sem e Jafé que não fizeram isso. Eles foram muito corretos. Eles trataram o pai, apesar de bêbado, eles trataram o pai com muita dignidade, com muita honra, não fazendo com que o pai fosse envergonhado. Porque, na verdade, o que Canaã fez? Eles expuseram a vergonha de Noé. Eles expuseram, eles achincalharam. Eles, na verdade, não trataram Noé com respeito, com dignidade. Tá? Então, esta maldição lhes foi aplicada. Em contrário de Sem e Jafé, que foram muito dignos, que foram muito corretos no que eles deveriam fazer e deixaram aquela vergonha de Noé escondida, né, sem fazer alarde para todos. Muito bem, então vamos ver aqui agora a descendência. Eu vou fazer esse quadro e depois eu vou apresentar mais dois quadros para que os amados entendam como é que acontece. Então, Noé e a sua esposa, e nós temos aqui Cã, que quer dizer quente, inflamado. Olha lá. Então aqui eu já tenho uma ideia, opa, esta pessoa, né? E a gente vai ver que os cananeus, eles sempre tinham essa tendência pecaminosa, essa tendência de pecados sexuais, de serem muito quentes, de serem muito inflamados, enfim. Então aqui nós temos uma explicação para isso que já está no nome, né? O nome reflete um pouco essa tendência, essa índole da pessoa. Cã, ele tem aqui 4 filhos. Ele tem um dos filhos é Cuxi, e Cuxi vai dar origem a todos os povos da Etiópia, do Sudão, etc. Então ele se espalha para todos estes
lugares. Nós não vemos maldição aqui, nós vemos um povo que se adapta, um povo que cresce, um povo que vai dominar, inclusive, toda essa região. Nós temos Mizraim. Mizraim aqui vai dar origem a todo o povo do Egito. Então, os faraós, todo aquele povo lá do Egito, eles vêm de Cã, através do seu filho Mizraim, que foi quem morou naquele local. E nós vemos aqui também que o povo egípcio, o Egito, ele foi um povo muito desenvolvido, um povo muito rico, um povo que tinha muitas condições. Então aqui não pegou, vamos dizer assim, a maldição. Put deu origem aos líbios e toda a região da Líbia. Dos três, talvez seja o que menos se destaca aqui. E aí a gente tem Canaã. Canaã deu origem aos cananeus. A região de Canaã, onde depois Abrão, Isaac, Jacó, eles vão dominar toda aquela região. E depois, na saída do Egito, quando eles voltam para a Terra Prometida, né, com Josué, a gente vê, aí sim, todo o desenvolvimento na Terra, até os dias de hoje. Até os dias de hoje nós vamos ver. Mas para isso acontecer, esse povo que estava lá, ele foi destruído, e Deus permitiu, inclusive, ele determinou a separação, a destruição de todo este povo, porque não deveria haver contato, não deveria haver comunicação com isso. Jafé quer dizer largo, aberto, e isso está em conformidade com a bênção que Noé disse, né? Olha, alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Então, largo, aberto, né? Espaçoso. E aí nós temos aqui os filhos de Jafé, Gomer, que depois vai dar origem a um povo que nós ficamos conhecendo lá no Novo Testamento como os Gálatas. Magog, os Citas, Madai, os Medos, que depois a gente vai ver também os Medo-Persas, né, lá na conquista de Alexandre e os demais. Ó, Javan, aqui Alexandre, os gregos, né? Javan deu origem aos gregos, Alexandre era grego, e ele vai dominar os Medo-Persas, tá? Dubal, os íberos. Você conhece os íberos, você conhece os portugueses, você conhece os espanhóis. Dubal, né, deu origem a todos os íberos. Eles foram para a região ali de Portugal e de Espanha. Meseque, na Capadócia, e Tiras, os trácios. Portanto, todos os povos conhecidos, todos os povos que mais cedo ou mais tarde vão acabar sendo citados pela Bíblia e vão acabar tendo um contato muito grande com o povo de Deus. E finalmente, Sem, que quer dizer nome, que quer dizer glória, e daqui vem os semitas, que são os hebreus, a gente vai ver daqui a pouquinho, vem os semitas, e daqui vem o povo de Deus, né? Então nós temos aqui o Elão, que deu origem a todos os povos da Pérsia, Assur, que deu origem a todos os povos da Assíria, Arfaxade, ou Arfaxade, que deu origem aos caldeus, e depois vocês vão ver que Abrão vai sair de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Então, é deste lugar que vem Abrão, desta linhagem aqui. Depois nós temos Lude, de onde vem os lídios, né, que também tem citação no Novo Testamento, e Arã, que deu origem à Síria. Vamos ver, eu quero ver mais de perto dois deles. Eu quero ver Cã mais de perto e eu quero ver Sem mais de perto, para que vocês entendam como é que estas coisas aconteceram e por que isso tudo aconteceu, nós já sabemos. Agora a gente quer ver como é que essas pessoas acabaram estando onde estavam e citadas do jeito que estavam na Bíblia. Muito bem. Então, em relação a Cã, ou Cão, como vocês queiram,
onde elas estavam, por que elas estavam ali. Vejam, eu tenho uma descendência Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Então veja lá, aqui de Cuxi, o que nós temos importante aqui? A gente sabe que é da Etiópia e Sudão. Então tem Seba, Vilá, Sabtá. Sabtá deu origem ao povo Sabá. Vocês já ouviram falar da rainha de Sabá? Uma história mais para frente, lá com Salomão. Então ele vem aqui de Cuxi. Ele vem de Cuxi, que era filho de Cã. Depois nós temos Ramá, Sabtecá e nós temos Nimrod. A gente vai falar sobre Nimrod, tem um videozinho só sobre ele, muito importante. Então Nimrod é um personagem importante, é o filho mais novo de Cuxi. O segundo filho de Cã é Mizraim. Mizraim deu origem aos egípcios. Então, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrussim, Casluim, Caforim, todos eles são povos que são filhos, né? E que deram origem a povos que foram formando o Egito. Inclusive, uma das linhagens aqui dá origem aos filisteus. Então, Mizraim, ele dá origem a dois povos muito conhecidos nossos, os egípcios e os filisteus, que depois vão brigar um monte com o povo de Deus. Puti, aqui nós não temos filiação, né? Eles dão origem aos líbios. E olha aqui Canaã, olha aqui, amados, vocês vão entender por que Canaã teve essa maldição e ele teve a vida inteira brigas, batalhas, guerras. Ele sempre estava tentando atrapalhar a vida do povo de Deus. Então nós temos aqui, Sidom, que depois fundou a cidade de Sidom, Hamat, os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emateus e os Amateus. Então, principalmente estes vocês já ouviram falar, isso vocês lembram, tá? Dos outros provavelmente você já ouviu, mas não lembra. Mas eu tenho aqui Sidom, Jebuseu, Amorreu, Girgazeu e Eveu, que são povos que vão brigar um monte. Lá, quando nós formos ver na conquista da Terra Prometida, nós vamos ver esses nomes citados todos, né, em sequência, nas brigas todas, nas guerras e nas conquistas. Então a gente vai ver esse pessoal todo aí, que eram filhos de Canaã. Este Canaã que foi amaldiçoado por Noé. E finalmente, eu quero mostrar aqui para vocês a descendência de Sem. Ele vai dar origem aos chamados semitas, né? Aos semitas. Ele teve Elão, Assur, Lud, Arã, Uz, U, Geter e Mesequer. Ou Mesequer. Todos esses aqui eu já citei e já disse para vocês lá atrás, lá no vídeo, você volta um pouquinho, você vai ver a origem de vários povos conhecidos, vários povos que depois a Bíblia vai citar e que vai ter relação também com o povo de Deus. Mas aqui, Arfaxade, que eu não citei, mas que eu estou citando agora, então vem Sem e vem Arfaxade. Arfaxade é o filho do qual virá todo o povo de Deus. Então eu tenho aqui Arfaxade, que deu origem a Selá. E depois ele deu origem a Eber. Eber, e portanto filho de Selá, filho de Arfaxade, filho de Sem, é quem vai dar nome a todo este povo. Eles serão conhecidos, os filhos de Eber serão hebreus. Hebreus. Então, quando eu falo dos hebreus, eu estou falando aqui de todos os descendentes de Eber, que era filho de Sem. Então, de Eber veio Peleg, de Peleg veio Reu, de Reu veio Serug, de Serug veio Naor, que vai ter 2 Naor agora. Este Naor é o pai de Terá. Opa, agora eu já estou lembrando desse nome. Este Terá, este aqui, ele é pai de Abraão. Opa, eu sabia que eu conhecia esse homem. Este Terá, ele teve
como pai, como filho, perdão, Abrão. Então, Abrão era filho de Terá. Ele teve um outro filho que ele deu o nome do pai dele, Naor, e teve um outro filho chamado Harã. Daqui nós vamos ter também uma outra menina que nasce, chamada Sara. Ela é filha de Terá com uma outra mulher que não a mãe de Abrão. Então, Sara era efetivamente irmã de Abrão. Ela era meia-irmã de Abrão. E ela casa com Abrão. Naor, ele casa com uma outra meia-irmã chamada Milca, e aí a gente vai ver mais para frente aqui o que vai acontecer, porque depois os filhos, né, os descendentes de Abrão, vão acabar casando com as descendentes, com as filhas de Naor, as descendentes de Naor. Rebeca, Lia, Raquel, são todas descendentes de Naor. E eles acabam casando com os descendentes de Abrão. E nós temos aqui Harã. Quando Abrão sai de Ur, que era a cidade deles, Harã era morto. Então, depois que Harã morreu, Terá sai de Ur, Abrão vai junto e eles vão morar na cidade onde Naor morava. Tá? Um filho de Harã que vai ser importante, a gente vai falar sobre ele, nós vamos ter um videozinho do Ló, né? Filho de Harã. Ele era companheiro de Abrão, ele foi junto com Abrão, então ele saiu de Ur, foi para a cidade de Naor, e depois de Naor ele foi para a terra de Canaã, né? Aquela que a gente falou para vocês. Ele vai para lá junto com Abrão. Ló teve 2 filhos das suas filhas. Isso é uma outra historinha que a gente vai contar para vocês. Os 2 filhos de Ló foram sempre inimigos dos descendentes de Abrão. Nós temos aqui Moabe e Ben-Ami. Saiu M, mas é um N. Moabe e Ben-Ami eram filhos de Ló com as suas filhas. E eles sempre fizeram guerra contra os descendentes de Abrão. Amados, é um pouco complicado, são muitos nomes, mas eu queria que vocês observassem o seguinte: Deus sempre tem plano para aquele que observa as suas regras, para aquele que o honra e o adora, aquele que é encontrado justo, reto, com moral diante de si. Isto aconteceu com Noé. Isto aconteceu com os filhos de Noé, Sem e Jafé, principalmente aqui em Sem. Então nós estamos vendo aqui agora a linha que está levando até o povo de Deus, a formação. Abrão é considerado o primeiro patriarca. Dos seus filhos nós temos toda uma descendência dos filhos da promessa, dos filhos de Deus. Amém, amado? Bons estudos!